Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, vou dar início ao webinar de ITED. Vamos fazer então uma simulação, um exemplo prático, através da introdução de dados. Uma parte deste exemplo que estamos a ver agora. Iremos depois calcular a instalação, analisar os resultados e vermos como é que podemos obter as peças escritas e as peças desenhadas para este tipo de instalação. O programa de ITED faz parte também do CIP-CADNET, ou seja, à semelhança do que nós vimos com a acústica, com a térmica e com a eletricidade há pouco tempo. Foi feita então, a parte do ITED será feita também então dentro do CIP-CADNET. À semelhança dos outros programas, ou do que tinha referido nos outros webinars, a introdução dos dados aqui pode ser partilhada entre as outras várias especialidades, ou seja, neste exemplo que nós estamos a ver aqui, temos, por exemplo, a envolvente introduzida a nível de lajes e de paredes e de compartimentos, algo que poderia ver perfeitamente do CIP Thermal, do RH ou então do CIP-VAC 3D. No caso da instalação em si, não é necessário fazermos a introdução da envolvente de paredes e da definição dos compartimentos, etc. Apesar de que, se já tiverem essa informação, torna-se vantajoso. Mas, lá está, começando a criar a instalação, se for de raiz, não é necessário estarmos a definir, não é obrigatório estarmos a definir as envolventes, os engraçados, etc., as paredes e os próprios compartimentos. Podemos colocar esta rede perfeitamente em cima da arquitetura e a rede apenas, da mesma forma como podemos fazê-lo com os contra-incêndios, com as águas, etc. Pronto, neste exemplo, e olhando aqui para a vista 3D, como poderão ver, nós temos aqui a envolvente já introduzida, será um pouco uma parte desta rede que vamos, desta instalação que vamos introduzir, e para isso então vou abrir uma obra com isto sem a introdução de dados. Pronto. De início, eu vou-me posicionar aqui no resto de chão, já iremos ver esta parte da criação dos pisos mais à frente. Relativamente à criação da obra em si, ou seja, ao início de tudo, da parte da instalação, sempre que fazemos então o arquivo obra nova, vamos dar o nome do ficheiro que estamos a trabalhar, onde podemos aqui também definir qual é que é o destino do ficheiro, ou seja, por defeito o programa grava sempre os ficheiros em CIP Engenheiro aos projetos CIP-CADNET, e a partir daí o programa vai-nos perguntar qual é que é o tipo de edifício que estamos a calcular, e neste caso vou colocar e manter multifamiliar. As unidades de utilização, é dizer-nos então ao programa que unidades de utilização é que temos, ou seja, a primeira questão, a primeira opção será qual os tipos de habitação, ou quantos tipos de habitação eu tenho. No nosso caso vamos ter dois tipos de habitação, ou seja, vamos ter o tipo de habitação A e o tipo de habitação B, em que o tipo de habitação A vão ser 3 T2, ok? E o tipo de habitação B serão 5 T4s. É sempre necessário, no caso de edifício multifamiliar, definirmos quantas frações temos. Isto porque quando nós estivermos a colocar os equipamentos, nós vamos definir no programa o que é que pertence a cada equipamento, a que fração é que ela pertence. Isto para depois, no fim, antes de mandarmos calcular, não ser possível o dimensionamento antes de eu ter introduzido todas as frações que efetivamente eu defini aqui nas unidades de utilização. Ou seja, ao caso de nos esquecermos alguma coisa, alguma fração, isso depois não será possível porque o programa irá estar sempre a aguardar que eu introduza, neste caso, 8 frações. Okay? Relativamente aos dados de obra, aqui podemos ter a hipótese de configurar, ou a hipótese de alterar a configuração da rede coletiva de rádio e televisão,
se é em cascata ou estrela, e se esta opção, desdobrar cada vertical em vários ramais, se sim, qual o número de pontos de derivação por ramal. Eu vou manter aqui o que está por defeito. Em seleção de materiais e equipamentos, isto é algo que poderemos voltar aqui, isto depois da rede estar, de vermos a obra corretamente introduzida, mas a seleção de materiais e equipamentos permite-nos, por exemplo aqui na parte das instalações, irmos alterando algumas opções que estão aqui definidas por defeito. Qual o sistema de instalação, no caso da tubagem da rede individual, se é superficial, se é embebido, tubo, se é rígido, se é maleável, nas audiovisuais, a rede de cabos coaxiais, enfim, se o repartidor é modular ou compacto, o derivador se temos, aliás, será obtido pelo programa, isto tem a ver com o número, não é? Ou é definido pelo utilizador, se é derivadores de 2 saídas, derivadores de 4 saídas, derivadores de 6 saídas. Isto basicamente ou nós estamos a forçar ou então o programa é que vai obter através do cálculo este dado. Depois temos aqui o repartidor, se vamos usar a casa comercial, e a casa comercial acaba sempre por ser o valor médio do equipamento em Portugal. Pronto, ter em conta e de lembrar que o programa, para além de fazer o dimensionamento, depois faz as medições e para isso é necessário nós definirmos os dados aqui. O programa depois fazer o orçamento da própria rede. Por isso é que temos algumas casas comerciais, neste caso será então genérico, ou então efetivamente algumas já aqui definidas. A tomada do utilizador, se é dupla, se é tripla, novamente casa comercial, preço médio então ao longo do fabricante, e quadro comercial da rede exterior, da rede coletiva, da rede individual. Qualquer alteração é só irmos selecionando aqui e ficará isso definido. Em plantas grupos, aqui nós definimos qual é que é plantas grupos ou seja, quantos pisos é que tem o nosso edifício. Pronto, nesta obra já estaria criado, já estarão criados estes pisos. Numa situação inicial da criação de uma obra, o único que vai aparecer aqui será o resto de chão e a cobertura. E a partir daí, com este comando que estão aqui, podem criar pisos acima da rasante ou criar pisos abaixo da rasante. Ou seja, um novo grupo de pisos acima da rasante vai-me criar sempre um piso imediatamente antes da cobertura. Okay? Por exemplo, se eu criar aqui uma planta 5, planta 5 ficará aqui. Eu não querendo este grupo ou este piso, posso apagá-lo. E este comando aqui permite-me criar mais uma cave. Okay? Ou seja, criação de pisos abaixo da rasante, ou caves. Qualquer dado que esteja aqui introduzido, ou seja, qualquer piso que eu vá introduzir aqui, nós podemos sempre, antes de aceitar, como vimos aqui, alterar qual é que é a sua altura. A altura será sempre, então, de topo de laje a topo de laje. Pronto, isto também é transversal a todos os programas, tanto CIPCAD-NET como o CIPCAD, como qualquer outro programa em que tenhamos que definir os pisos tenhamos que definir os pisos. Pronto, ou seja, neste caso seria só a definição do número de pisos que nós teríamos para esta instalação. Depois, a localização permite-nos dizer qual é que é a localização da nossa instalação. Isto, novamente, terá um pouco mais, neste caso, nesta especialidade em si, será mais para parametrizar o gerador de preços. Ou seja, nós vamos poder escolher qual é a região e depois quais são as características da obra, de forma a influenciar o preço final da própria instalação. Claro que, pronto, no caso CIP-Term é um bocadinho diferente, porque então a própria região já vai variar os fatores de cálculo, mas pronto, acabará por ser então partilhado também com as outras especialidades. Depois, na configuração do gerador de preços, basicamente, será fazer a parametrização, ou seja, dizer ao programa efetivamente qual é a superfície total construída, a superfície de piso tipo, a acessibilidade à obra, a topografia do terreno, o tipo de mercado, e tudo isto vai fazer variar rendimentos e custos, de forma a termos o preço então da instalação o mais aproximado possível com a realidade.
qualquer menu que tenha sempre este ponto de interrogação, tudo o que ficar sublinhado com contorno azul, quer dizer que tem uma ajuda, ou seja, clicando em cada uma destas hipóteses, o programa permite-nos ver o que é, ou quais são as características que eu devo considerar no caso, para este caso, para a escolha do tipo de acessibilidade, ou seja, o normal tem estas condições, muito boa terão estas condições e a partir daí, relativamente ao que eu tiver na realidade, vou poder então escolher com muito mais informação. Pronto. Após a introdução dos grupos, o que se faz normalmente será a importação das máscaras, ou seja, com este comando que está aqui, nós aqui de qualquer forma já estamos a ver as máscaras, mas clicando neste comando que está aqui, da XFWG, iria abrir esta janela sem nenhuma arquitetura aqui colocada, as arquiteturas aqui já estão neste exemplo, nós deveríamos clicar aqui no mais, e a partir daqui clicar no mais novamente e entraríamos no explorador do Windows, onde acederíamos à diretoria onde gravamos as nossas arquiteturas, nossas plantas. A partir daí selecionávamos as plantas que pretendíamos, clicávamos aceitar, até voltarmos a este comando que está aqui, e a partir daqui poderíamos fazer a atribuição. Relembrar uma situação, se repararem aqui, à medida que eu vou alterando a visualização, estamos a ver diferentes plantas. Devem, e no caso de terem as plantas todas no mesmo ficheiro de CAD, fazer esta alteração, ou seja, criar um ficheiro de CAD por cada planta que tiverem. Okay? Neste caso convém achar um ponto comum que garanta a verticalidade das plantas, pode ser, por exemplo, aqui o canto da caixa de escadas ou o canto do próprio edifício, algo que garanta a verticalidade e todas as plantas devem estar exatamente no mesmo ponto, ou seja, se este cantinho aqui da escada estiver no ponto 1010, no recuado, ou no primeiro e segundo andar, este mesmo cantinho aqui da caixa de escadas deverá estar no ponto 1010, se este ponto garantir então a verticalidade. E só a partir daí é que devem importar a arquitetura para o programa. Após a importação, com este comando que está aqui, podem ativar ou desativar a visibilidade, ou seja, basicamente o que devem fazer é, deste lado estão os grupos que foram criados no programa, deste lado estão as arquiteturas que foram importadas. Devem fazer a correspondência, ou seja, irem colocando um visto. Quando estiverem na cobertura, querem ver a arquitetura da cobertura. Quando estiverem no recuado, colocariam um visto na arquitetura do recuado. Duplex, segundo andar, aqui fora, aqui. E a partir do momento em que aceitarem, basta subir e descer de piso, ok? Portanto, descendo de piso, já estaremos aqui a ver a arquitetura da cave. Subindo de piso, vamos a ver aqui então a arquitetura do resto do chão e por aí fora. Okay? Pronto. Vou começar então por fazer a introdução dos dados. De início, nós com este comando que está aqui de instalação, equipamentos, temos aqui os vários equipamentos que podemos colocar no programa. Câmara de visita multioperador, sistema de captação, depois para a cobertura, caixa de entrada de cabos, o ATE superior e inferior, o ATE do edifício, enfim, uma série de equipamentos que podemos definir. Eu vou começar por definir a posição de alguns equipamentos primeiros e só depois é que vou colocar a tubagem a fazer a ligação. Ou seja, nós temos aqui a câmara de visita multioperador, eu vou fazer, isso será a entrada do nosso edifício, eu vou fazer então aqui a entrada, por exemplo, aqui. A partir daí, instalação, equipamentos, caixa de entrada de cabos, vou pôr por exemplo, aqui um bocadinho. Vão ver que o programa, à medida que eu vou introduzindo os dados, mesmo já não tendo tubagem, ele faz um polar. Esta tipo de polar de cabo, esta opção encontra-se sempre aqui, ou seja, com este comando aqui podem ativar os rastreios, com os rastreios podemos ter então a nossa introdução de dados bastante alinhada. Pronto. Temos esta ajuda tipo Polar que o programa faz. A disposição dos próprios equipamentos pode ser alterada aqui. Okay? Ou seja, com este comando aqui podem rodar a posição que tem cada equipamento. Bom, eu colocaria aqui o SEC e depois vem instalação, equipamentos e vamos pôr aqui um ATE inferior. Eu vou colocá-lo mais ou menos aqui. Okay? Não vou ligar para já. E instalação, equipamentos. Aliás,
vamos aqui, este comandozinho está aqui, tubagens, e agora iria ligar, fazer aqui uma introdução, alinhado, e faremos esta ligação, para já. Isto simplesmente é como se estivéssemos a usar, a desenhar linhas, basicamente. Pronto, a partir daqui, temos aqui esta fração. Eu vou começar aqui a fazer a introdução dos dados desta fração. Iríamos novamente a instalação, equipamentos. Vou começar por introduzir os pares de cobre. Vou fazer aqui uma introdução sequencial, ou seja, caixa de aparelhagem para cabos em par de cobre. Pronto, nós temos aqui uma cozinha, eu vou colocar aqui 2 pares de cobre, um aqui, outro aqui. Temos aqui um quarto, eu vou colocar, por exemplo, aqui e outro aqui. Isto está na sala. Temos aqui outro quarto, vou colocar aqui pares de cobre aqui e aqui. Depois, temos aqui outro quarto, eu vou colocar aqui par de cobre, aqui também. E vou fazer o mesmo aqui e aqui. Pronto, para já temos isto. De seguida, vou a equipamentos e vou fazer caixa de aparelhagem para cabo coaxial. Vou colocar aqui um, por exemplo, vou colocar aqui outro, vou colocar aqui outro, vou colocar aqui outro e aqui outro. A seguir, temos aqui então a nossa sala. Na nossa sala, vou fazer aqui instalação, equipamentos, vou colocar uma ZAP, okay? Uma zona de acesso privilegiado. Vou fazer uma colocação aqui. Assim sendo, instalação, equipamentos, e vou colocar então o ATI, ou seja, armário de telecomunicações individual. Venho aqui este comando, vou fazer uma introdução, colocar assim, e vou colocá-lo aqui, por exemplo. Okay? Quando faço a introdução de uma ATI, o programa então pergunta-me a que ATI pertence a esta fração. Ou seja, como podemos ver, nós temos 3 habitações tipo A e 5 habitações tipo B. Ou seja, estão introduzidos 0, nenhum, faltam introduzir 3 tipo A e 5 tipo B. Ou seja, deste lado daqui, eu vou dizer que é uma habitação tipo B, ou seja, estão T4 deste lado, e vou chamar a isto RC, este chão, tracinho B, por exemplo. Okay? E faço aceitar. E neste momento faltam 4 frações tipo B para se introduzir, porque esta foi a primeira. A partir daqui, vou fazer então a colocação de mais um equipamento, ou seja, instalação, equipamentos, e vou colocar aqui caixa de passagem da rede individual. Vamos ter aqui, por exemplo, aqui. Vou colocar aqui uma proteção. Vamos assim, aqui. E depois podemos ter também aqui uma caixa de derivação. Só a partir de agora, reparem, o facto de eu estar a introduzir os equipamentos agora não é obrigatório. Nós podemos já ter definido mais ou menos a nossa tatuagem, a direção e depois colocar os equipamentos. É mesmo uma opção, não é uma obrigatoriedade. Pronto. Volto novamente às tubagens e vou fazer aqui uma introdução. Pronto, uma introdução alinhada ao que nós temos aqui. E desta aqui, vamos para aqui, sim, por exemplo. E daqui vou fazer então uma derivação, ou seja, vamos ter aqui isto que será unido aqui, aqui e aqui. Eu vou, com estes comandos, vou picando sempre com o botão esquerdo do rato e vou então colocando a tubagem. Tinha referido como se estivesse a fazer uma linha e vem para ali, está aqui alinhado, vai para a zap. Desta aqui, eu sair aqui uma tubagem também para este quarto aqui. E depois desta aqui, vínhamos com a tubagem para aqui e daqui iria derivar também para este quarto e depois para este quarto. Pronto, relativamente à introdução deste piso, será um pouco isto, ou seja, nós tínhamos efetivamente este lado, era a nossa ATI, caixas de derivação, par de cobres, coaxial, na sala a ZAP,
e pronto, ficaria definido. O que eu deveria fazer, o que eu fiz deste lado, deveria fazer também para este lado aqui, seria basicamente a mesma coisa. Ou seja, a partir daqui, nós temos então aqui o lado que é inferior. Eu poderia vir este comando que está aqui, colunas montantes, e colocar aqui uma coluna montante. Não é necessário eu estar a definir o início e o fim dessa coluna montante. Até porque o programa vai compreender onde é que essa coluna montante inicia e termina, relativamente aos dados que eu tiver introduzido sobre essa coluna montante. Ele sabe então onde é que ela inicia e onde é que ela termina de forma automática. Vou e coloco então aqui uma coluna montante. A partir disso subimos de piso. Subindo de piso temos então aqui a referência da nossa coluna montante. Okay? O que eu poderia fazer neste caso, fazer a instalação, equipamento, e temos aqui uma caixa de derivação da coluna montante, em que eu colocaria exatamente aqui. E depois, neste lado aqui, seria fazer basicamente aquilo que nós tínhamos feito anteriormente, ou seja, instalação, equipamentos. Poderia começar, neste caso, novamente pelas caixas de par de cobre, em que então faríamos aqui uma colocação de duas, temos aqui outro quarto aqui, e depois nesta parte da rede, vamos mostrar outra opção que o programa tem, facilita muito a introdução depois dos dados, quando temos tipos de instalação semelhantes, usando as partes de cobre, duas partes de cobre ali também, instalação, equipamentos. Isto depois é um pouco sequencial, a introdução. Vai a seguir mais ou menos os mesmos parâmetros que fiz no piso abaixo. Vamos então aqui isto. A seguir, vou colocar aqui também uma ZAP, instalação, equipamentos, SAP. Vou colocar, por exemplo, aqui. A partir de agora, vou fazer então, vou decidir aqui onde é que faria a minha derivação. Pode ser aqui. Ou seja, instalação, equipamento, caixa de passagem. Vou colocar uma caixa de passagem aqui. Aqui embaixo vou colocar uma caixa de passagem aqui, por exemplo. E vou fazer então a introdução de equipamentos ATI. Pronto. Ao fazer aqui, eu vou aqui um bocadinho. Fazer assim, ATI. O programa vai-me novamente perguntar qual é que é o tipo de habitação. E para todos os efeitos, esta seria a habitação tipo B também. Agora, porque este lado aqui é novamente um T4, só que já não será região B, será assim, primeiro andar B. E faço aceitar. Estão a reparar que de introduzido já estará ali um. Foi aquele região B que introduzi. Ou seja, ainda faltariam 4. E a partir de agora faltariam 3. A partir de agora, será a mesma situação. Ou seja, víamos a tubagem. Vim a fazer aqui a introdução desta tubagem. Vou por aqui, por ali. A partir daqui, podemos fazer a introdução. Sim. Agora aqui para a caixa de derivação, aliás. Estes comandos que estão aqui permitem-me também ir apagando o que vou introduzir. Por exemplo, eu coloquei este nó neste ponto. A partir daqui o programa fica com este nó preso. Se eu clicar nesta opção que está aqui, eu posso voltar atrás. Ou seja, se eu tiver feito uma introdução muito grande de tubagens, eu não preciso de eliminar tudo só porque me enganei num ponto. Com este comando que está aqui, permite-vos eliminar o último ponto introduzido. Portanto, aqui vou só fazer uma introdução um bocadinho diferente que queria fazer, assim, que é para depois poder seguir com as tubagens por aqui. Daqui tínhamos uma tubagem, por exemplo, assim. Okay? Aqui tínhamos então, vou fazer por exemplo assim, aqui um pouco de tempo. Daqui seguiria também então outra tubagem ligada ali à ZAP para a sala. Perdão. E agora também temos este lado aqui, em que vínhamos com a tubagem por aqui, que se ligava aqui à nossa caixa de derivação, e a partir daqui poderia derivar para os equipamentos que estão cá em baixo, e aqui, e finalmente daqui. Pronto. A nível de introdução deste lado, estaria feito também. Há aqui uma situação que eu gostaria também de mostrar, que é, e por acaso não é, mas se este lado daqui fosse exatamente igual a este lado daqui, ou seja, se esta fração fosse igual a esta fração, nós podemos aproveitar esta informação que está aqui para este lado aqui. Como?
Isto também será depois transversal com as outras especialidades. Se eu chegar aqui a edição, simetria, copiar, nós podemos, não querendo copiar os elementos que estão introduzidos, de relembrar que estas paredes estão introduzidas neste exemplo, eu vou copiar equipamentos e tubagens e faria aceitar. Poderia abrir uma janela, onde vou então selecionar todos estes equipamentos que estão aqui e a partir daqui clicar com o botão direito do rato para aceitar esta seleção e agora eu deveria achar um ponto comum, ou seja, um ponto onde se garantisse mesmo a divisão para poder fazer um mirror. Eu vou escolher, por exemplo, aqui. Não será o ponto mais correto, mas pronto, é mais para demonstrar este comando. Clicavam aqui e agora quer dizer que podiam rodar esta rede, resolver com um mirror. A partir do momento em que eu me posicionasse aqui, eu tinha a cópia da minha instalação aqui. Ou seja, claro que há dados agora, temos aqui dados que estão duplicados. Eu deveria, enfim, apagar aquilo que não estaria bem. Ou seja, a instalação apagar, eu iria apagar este que está aqui a mais. Esta parte aqui já estará conectada, aqui não tem problema. E, pronto, claro que aqui também não estaria bem, deveria apagar neste caso, poderia apagar estes pares de cobre coaxial e modificar este zap, mas também posso mostrar como é que se modifica rapidamente a rede. Por exemplo, se eu quisesse aproveitar parte destes dados que estão aqui introduzidos, eu a qualquer altura posso mover os dados que estão introduzidos e que não estão aqui tão bem. Ou seja, eu poderia vir aqui em instalação, movia esta tubagem para aqui, por exemplo, e depois poderia mover também os equipamentos e alinhá-los com a nova posição da minha tubagem. O mesmo poderia fazer para todos estes dados que estão aqui, ou seja, poderia mover esta posição aqui da caixa de divisão, vínhamos, podia posicionar este comando que está aqui, a caixa de derivação digo, e, o mais importante, deveria editar o ATI. Porquê? Ao editar este ATI, com o comando aqui editar, ou instalação editar, todos os comandos estão aqui, estão sempre disponíveis em todos os menus que estão aqui em cima. Clicando aqui no ATI, eu preciso de voltar a definir o que é esta fração. E neste caso daqui, seria uma habitação tipo A, e neste caso seria o primeiro A. E pronto. E a partir de agora, a nível de unidades de utilização, enfim, já estaria algo deste género. Ou seja, a habitação tipo A estaria uma introduzida, faltam duas. Habitação tipo B, estão duas introduzidas, faltam três. Pronto. Por conseguinte, e aqui vou passar um pouco à frente, no recuado, nós poderíamos agora, neste caso, e como temos aqui a posição da nossa coluna montante, aqui a nível de equipamento iríamos colocar um armário de telecomunicações de edifício superior. E após fazermos a colocação daqui do AT superior, deveríamos fazer uma colocação aqui de uma coluna montante. Isto porquê? Porque ao colocar aqui esta tubagem assim, por exemplo, e colocar então aqui uma coluna montante, eu deveria vir aqui acima e agora poderia fazer aqui a colocação. Ou então, mesmo se não pretendesse ter este tipo de equipamento aqui, tínhamos só ainda a coluna montante ali, poderíamos subir de piso, aproveitar então aqui a posição da coluna montante, fazer aqui uma colocação de tubagem e após isso vinhamos aqui a sistemas de captação e colocaríamos o sistema de captação. No sistema de captação, se hipótese nós teríamos, seria qual o número de antenas que teremos, qual a altura, o diâmetro, novamente se vamos usar casa comercial ou não, ou uma casa específica, neste caso a fringe, o HF, qual é o ganho, se tem o polo ativo, com linha de vida ou não, se é o HF2, VHF, nesta hipótese, era só se temos ou não, DAB e FM. No DAB, de qualquer forma, nós pretendemos ligar qualquer outra destas opções, é só colocar aqui um visto e fazer então a escolha respectiva. Okay? E a partir daqui, aceitar, colocaríamos outra posição e colocaríamos ali os dados. Pronto. Outra opção que o programa tem que nos permite poupar bastante tempo a nível de introdução de dados
Eu vou aqui abrir uma obra. Temos aqui então isto aqui. Ou seja, nós estamos no fecho-chão, tenho aqui o primeiro andar e o segundo andar é igual ao primeiro andar. A nível da colocação da instalação é exatamente igual. Em vez de eu ter que introduzir todos os dados, o que eu poderia fazer, neste caso ainda estão, o que eu poderia fazer era copiar estes dados que estão aqui no primeiro andar para o segundo andar. Ou seja, se eu fizer então aqui destes dados, nós só temos a posição da coluna montante, ou seja, a minha vantagem aqui seria fazer uma cópia do que está introduzido no piso de baixo para o piso de cima. Isso é possível. Com este comando obra copiar grupo, eu vou copiar os dados do primeiro andar. E neste caso, eu aqui posso escolher o que é que eu quero copiar. O ITED ou os compartimentos e tudo isto. Ou seja, a nível de introdução dos dados, paredes, definição disto, eu não vou querer copiar nada. Eu vou querer copiar só o ITED. Quando aceitar, então, o programa copia na rede cá para cima. Claro que, novamente, da mesma forma que eu fiz no Mirror há pouco, eu devo sempre editar os ATIs, okay, e defini-los efetivamente o que é que eles são. Porque senão estou a copiar a informação, estou a duplicar a informação que está no piso de baixo. Pronto. Olhando para uma obra totalmente introduzida. Para o cálculo da obra, basta-nos vir a resultado, calcular. Após o cálculo, passando o cursor por cima das condutas, das toagens, temos então já qual é que é a dimensão calculada. Passando pelos próprios equipamentos, vamos tendo então mais informação, neste caso relativamente às dimensões, aqui relativamente à caixa de entrada de cabos, qual as dimensões da própria caixa calculada. Aqui na tubagem, novamente, a mesma questão, ou seja, temos 3 vezes um VD 63 mm. No ATI, e neste caso na coluna montante, temos então, relativamente à rede de tubagens, ao armário de telecomunicações do edifício, configura de par de cobre, artificial, fibra óptica. No caso da ATI, temos então já as perdas por inserção e o resto da informação relativa ao par de cobre e à fibra óptica, da mesma forma, passando com o cursor por cima de cada uma das informações, cada uma dos equipamentos atuais temos mais informação. No caso da ZAP, temos então as perdas de posição, também o resto do cálculo. Claro que, após o cálculo e após esta visualização, vocês podem consultar que foi o que o programa automaticamente dimensionou. Há várias outras opções que podemos ver aqui, como por exemplo o esquema da rede de cabos de par de cobre. Vou maximizar, porque isto é um bocadinho, isto também tem a ver com a própria escala, mas temos aqui a legenda e depois aqui a apresentação do esquema. A terceira vez, segundo B, segundo A, primeiro A, resto. Isto para os pares de cobre. Temos que fazer o mesmo para o esquema da rede de fibra óptica. Obviamente todos aqui com referência para a ZAP. E para mais opções que temos aqui, ou seja, cabos coaxiais. E mais restantes esquemas que poderíamos sempre conseguir consultar aqui. Para além desta consulta, então nós temos as várias listagens que o programa produz. Podemos ver então estas listagens. De início temos os resultados de cálculo, vamos aceitar.
Isto é novamente a parametrização do gerador de preços. Eu aqui não tinha parametrizado, isto era diferente daquela que estávamos a ver. Temos então aqui os resultados de cálculo, CATV, calculações da rede de distribuição, da rede coletiva, da rede individual, e os restantes cálculos e os restantes quadros que o programa tem apresenta. Estas listagens, mas esta é a primeira, os resultados de cálculo, todas estas listagens depois podem ser imprimidas, ou seja, nós podemos imprimir diretamente do programa ou então exportar. Em exportar, a preferência tem sempre a exportação em formato PDF, RTF, depois dá para vir no Word 2013, anteriores e ou superiores também, ou DocX para, diferencialmente para o Word 2007 ou superior. Ou seja, esta listagem depois pode ser aberta num programa do Word e fazer qualquer tipo de alteração. Termo de responsabilidade e fichas técnicas. Mas aqui está o termo de responsabilidade. Depois com esta parte preenchida. Constituição e utilização do edifício. Seguidamente temos a memória descritiva. Tudo isto são listagens que o programa produz de forma automática, relativamente àquilo que foi introduzido e dimensionado. Temos aqui o índice, e depois a partir daqui as condições gerais, constituição do edifício, a descrição, e novamente isto é baseado naquilo que nós definimos nos pisos e depois no número do tipo de frações que o edifício tem e na própria introdução dos dados. Dimensionamento da instalação, está na listagem já bastante extensa, a rede ideal para os comerciais, a extensão elétrica de ligações à terra, rede de tubagens, com informação, especificações técnicas de materiais, dispositivos e equipamentos. Isto porque quando nós estamos a introduzir um dado, ou um tipo de equipamento, um tipo de tubagem, este equipamento, esta tubagem, vem sempre do próprio gerador de preços. E do gerador de preços já não contém só custos, né? Contém também muito mais informação agregada a cada preço composto, por exemplo, composição em preços simples, as definições técnicas, a pagar de encargos, e tudo isso depois o programa usa para a criação destas listagens. Depois aqui condições técnicas de montagem, não está? Isto também tem tudo a ver com o tipo de equipamentos que foram escolhidos. Podem ser alterados, como mostrei anteriormente, na seleção de materiais e equipamentos. E, por fim, os resultados de cálculo, que é pela listagem que tínhamos visto primeiro. Agrega essa listagem nesta também que está aqui. Temos também os quadros de dimensionamento. Aqui o primeiro quadro. Quadro de dimensionamento de cabos de quadro e pares de cobre. Cabos coaxiais e fibras ópticas. Dimensão. Quadro de dimensionamento de cabos coaxiais. E, normalmente, também quadro de dimensionamento de cabos coaxiais. Temos aqui as observações. Jet e TED.
Basicamente é isto que nós vamos ver nas imagens. E a partir daqui temos quadro de materiais. Eu vou fazer só de tab. Isto são dados que o programa não vai contabilizar. Tem mais a ver com os elementos que estão introduzidos, nomeadamente as paredes, os vidraçados, as portas. E a partir daqui temos então o quadro de materiais e com a respectiva quantidade. Tudo isto foi então também a informação que é partilhada também com o gerador de preços e, obviamente, com o que foi introduzido nesta rede, a nível de quantidade. E para além disso, temos também a possibilidade de tirar medições e orçamentos, neste caso só ITED, em que vamos tirar todos estes tipos de listagens. Eu vou escolher só uma mapa de trabalho, já que tínhamos visto anteriormente. Eu vou colocar, por exemplo, o orçamento completo, o orçamento contém a composição e o quadro de mão de obra, o quadro de materiais. Vou tirar só o orçamento completo e, para então, vai-me gerar o orçamento. Aqui, novamente, é uma questão dos elementos que estão introduzidos, que não tem a ver com o ITEB. E pronto, temos aqui a quantidade, o preço, a importância, a medição e no final de toda esta listagem temos então o valor total desta instalação. Neste caso, orçamento de concurso, 14.032,66 €. Esta medição pode depois, vendo a ligação ao gerador de preços, pode ser exportada para o Arquimedes. E a partir daí já tem o articulado desta rede feita. E isso depois pode ser copiado para o outro orçamento, onde incluam outras especialidades. Por fim, nós temos aqui a questão dos desenhos. E os desenhos não é nada mais do que nós temos a possibilidade de exportar para o programa a informação, ou seja, a informação que nós introduzimos no próprio programa. Aqui é uma questão de escolhermos o que é que queremos desenhar ou não. Nós vamos manter isto tudo, está aqui por defeito. Podemos também desenhar a máscara por baixo da nossa rede. Podemos aceitar. E o programa então vai gerar todos estes desenhos. Podem ser depois exportados para o CAD ou, dependente do tipo de periférico, poderia ser também diretamente para a plota, mas a vantagem é que podem mandar isto também para o CAD e visualizar o que foi aqui introduzido. Pronto. Estes dados é basicamente o reflexo daquilo que foi introduzido. Também cria a tabela de símbolos e cá em baixo temos então os quadros que também podem ser então enviados para o CAD. Sendo assim, depois isto para se imprimir, neste caso era imprimir todos, colocar, por exemplo, todos os desenhos num único ficheiro e a partir daqui, se colocássemos isto no estado de programa com o ficheiro associado, ele iria abrir o CAD com estes desenhos lá. Depois podiam fazer qualquer tipo de alteração que pretendessem. Ou então, dependendo lá está, o tipo de periférico, exportar isto diretamente para a planta. Só um pequeno pormenor. Aquela questão que tinha referido de os compartimentos estarem definidos é que, por exemplo, se neste caso apagasse aqui a instalação, equipamentos, vamos apagar, e apagasse aqui par de código, se eu voltasse a calcular esta instalação, iria-me dar um erro. Erro esse que eu posso sempre visualizar, passando com o cursor aqui, onde que piso é que é. Portanto, ele diz que há mensagens de erro no resto do chão e vejo que tem ali um símbolo vermelho passando aqui por cima e temos então referência nas salas, quartos e cozinhas. É obrigatória a instalação de 2 tomadas par de cobre. Este tipo de aviso não me aparece só porque eu tenho os compartimentos definidos. Ou seja,
o facto de ter o compartimento definido, o programa mostra-me onde é efetivamente que falta um par de cobre. Claro que eu julgo que tem uma obra, exato, tem esta mesma obra sem compartimentos. Se, por exemplo, eu tivesse retirado um par de cobre aqui, e nós reparamos que neste caso não tem os compartimentos introduzidos, se eu então apagasse aqui o par de cobre, iria-me aparecer um erro na mesma, um erro no resto, só que o erro ia aparecer aqui na ATI. E o que é referido aqui é que o número de tomadas de pares de cobre colocadas nesta fração autónoma, ou seja, desta ATI para a frente, é inferior ao mínimo exigido, ou seja, deve considerar como mínimo 2 tomadas por quarto, 2 tomadas por sala e 2 tomadas na cozinha. Colocou 11 tomadas, deve colocar pelo menos uma tomada adicional. O programa analisa e sabe que este lado aqui eu defini que era uma habitação tipo B. Ele já sabe que é um quarto, são 4 quartos, então faz o número, faz as contas, ou seja, vai contabilizar para o número de par de quartos que nós temos aqui e avisa que em algum compartimento que eu introduzi aqui falta colocar um par de quartos. Portanto, nós neste caso sabíamos que era aqui. Relativamente à introdução, listagens e desenhos nesta instalação de ITED trabalha um pouco assim.